questão 33. Então, a questão 33 traz um texto para a gente, né? E a partir desse texto a gente vai resolver a alternativa lá. Então, vamos ver. O texto a seguir é parte de um dos sermões do padre Antônio Vieira, pregado na Irmandade dos Pretos de um engenho da Bahia em 1633. Esse discurso trata uma semelhança entre o Cristo crucificado e a condição de trabalho daqueles que se encontravam. Escreve o padre Antônio Vieira. Em um engenho, sois imitadores do Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e essa vossa em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o escárnio e a outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite, parte de dia, sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos, Cristo sem comer e vós famintos, Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Em todas as invenções e instrumentos de trabalho, parece que não achou o Senhor outro mais que parecido fosse com o seu, que o vosso. A propriedade e energia dessa comparação é porque no instrumento da cruz e na oficina de toda a paixão, assim como nas outras em que se espreme o sumo dos frutos, assim foi exprimido todo o sangue da humanidade sagrada. Então, olha como esse texto é forte, né, do padre Antônio Vieira, e traz para a gente uma ideia de sofrimento, ou seja, está falando de um modo de trabalho, né? Está falando de um modo de produção, mas está fazendo uma comparação ao escárnio sofrido, né, por Cristo, ao sofrimento. Ele compara até o instrumento de trabalho, né? Lembra que a gente falou numa das aulas da concepção de trabalho, tripalium, aquele instrumento que era utilizado, né, para tortura e ao mesmo tempo era usado na agricultura. Então a concepção de sofrimento, né, que é trazida, que é equiparada aí desse modo de trabalho ao sofrimento de Cristo. Então vamos ver as alternativas lá. Além dos aspectos religiosos, né, o sermão do padre Antônio Vieira evoca outro aspecto ideológico referente à ocultação de um discurso. Ou seja, no discurso religioso era preciso trazer uma concepção amistosa para as pessoas do trabalho. Então era preciso que essa ideologia de conformismo fosse trazida. Mas, na verdade, isso está sendo, né, oculto no discurso, isso não pode ser público, não pode ser notório. Então, o que é que ele vem, né, criticar, o que é que ele vem trazer, né, com essa ideia oculta aí no discurso para essas pessoas que estão nessa situação de trabalho deplorável, comparadas às de Cristo. Numa leitura da perspectiva da atualidade, o leitor é levado a inferir que esse discurso seja o da discussão de valores éticos. Será que em 1633 o padre, a influência que a Igreja Católica tinha, como a gente estudou lá nas aulinhas, essa influência tinha o intuito de trazer discussão sobre valores éticos ou não permitir que as pessoas discutissem e tivesse uma aceitação maior dessas condições deprimentes? Afinal de contas, Cristo teve, né, esse sofrimento, essas condições deploráveis para poder chegar à ascensão. Então, não era uma discussão de valores.
B, a busca do bem comum. Será que o intuito disso era buscar realmente o bem comum, né? Fazer com que as pessoas passassem por aquela situação? Ou C, era fazer com que aquelas pessoas aceitassem a escravidão, com que elas aceitassem a condição deplorável que elas se encontravam de trabalho, porque isso traria, né, uma recompensa futura como a de Cristo. D, integração de caráter social. Não tinha o intuito de integrar caráter nenhum, né? E, enaltecimento de virtudes humanas. Na verdade, ele não estava exaltando as virtudes, mas ele estava exaltando o sofrimento, né? Estava comparando o sofrimento daquele modo de produção daquelas pessoas, daquele modo de trabalho daquelas pessoas, com o de Cristo, né? Alguém, a figura mais importante ali dentro daquele conteúdo ideológico, dentro daquele contexto ideológico, né? Então, a atitude ali que estava oculta no discurso, o aspecto ideológico oculto no discurso, era a aceitação da escravidão, porque trazia para eles uma sensação de conforto. Afinal de contas, até Cristo, né, que era o líder maior, que era um ente sagrado, passou por aquele sofrimento, né? Então aquilo traria para eles uma aceitação da condição na qual eles estavam vivenciando, ok? Então C, aceitação de escravidão. Próxima questão.